Obrigado. Bom dia a todas e a todos. É um prazer estar aqui nessa arena do Senac, nos eventos mais importantes do mundo. E parabéns aí por toda a realização. A gente está sempre junto aqui para falar um pouco de economia, para falar de inovação e, obviamente, pensar nos desdobramentos para o nosso país e o nosso estado. Ele falou um pouquinho do meu currículo, mas eu queria falar um pouquinho do que me motivou a ir construindo a minha carreira ao longo do tempo. Eu sempre fui economista clássico, fazendo econometria, tentando fazer previsões, mas depois da crise de 2008 eu comecei a ficar bastante incomodado de que, apesar de eu tentar prever o futuro, isso era bastante impossível. E a gente, na verdade, tentou começar a entender quais eram os grandes movimentos que moviam o mundo e que, portanto, davam as grandes voltas, os grandes loopings de sociedade que a gente tem, porque a economia está longe de ser uma ciência exata, ela é uma ciência social, que na verdade está tentando entender como é que as pessoas lidam com os recursos escassos que a gente tem na Terra. Então, um pouco isso que a gente vai falar aqui hoje, para discutir um pouquinho sobre o futuro, é claro, e como é que a gente encaixa a nossa economia nesse futuro. Sem slide, a gente pode começar pensando no seguinte: tem duas formas da gente olhar para o futuro. A primeira delas talvez seja a forma como a gente está mais acostumado a fazer, tentando melhorar a performance nossa como pessoas, como profissionais, ou das nossas empresas e organizações. É o que a gente chama de exploitation, né? O que é isso? Como é que eu consigo extrair cada vez mais da vaquinha leiteira que me dá o meu sustento? E a gente foi criado assim, mas a verdade é que o mundo está mudando tão rápido que a gente talvez não consiga passar uma geração só vivendo da mesma vaquinha. Então a gente está se obrigando a pensar em formas onde a gente consiga olhar um pouco para frente com um olhar mais de exploração, de tentar entender como é que o mundo diferente da nossa vaquinha está acontecendo e pode ser que a nossa vaquinha não consiga mais nos dar o leite necessário para sobreviver. Então a gente começa a pensar sim em cenários econômicos, mas tentar entender quais são os grandes movimentos mundiais de forma geral, para que a gente consiga, de fato, planejar as nossas ações. E prever o futuro é muito difícil, principalmente nesses movimentos de grandes trocas e mudanças mundiais de forma geral. Então o desafio aqui é a gente justamente, com base numa técnica de cenários, conseguir mapear quais são todos esses grandes fatores que vão influenciar a nossa vida e tentar traçar, aí sim, estratégias para lidar com isso. Então a gente pode pensar em vários aspectos para pensar nisso. A gente pode pensar, vou dividir meu cenário, primeiro bloco, vou falar muito de geopolítica e economia e quais são os 5 principais fatores que a gente vai ter que lidar ao longo dos próximos anos para fazer a nossa gestão de carreira e a gestão das nossas empresas. E no segundo bloco eu vou falar do que eu estou chamando das 5 dimensões transversais de inovação, que basicamente a gente vai estar falando entre a interação entre rupturas tecnológicas e a forma de viver da sociedade como um todo. E por que eu dividi a apresentação nesses 2 grandes blocos? Porque quando a gente dá um olhar um pouquinho mais longo de cenários, e a gente pega alguns especialistas muito bons nisso, eu cito sempre o professor Paulo Vicente, da Fundação Dom Cabral, ele faz uma perspectiva de longo prazo baseado nas chamadas curvas longas de Kondratiev. O que as curvas longas de Kondratiev fazem? Elas dizem o seguinte: olha, existe uma relação histórica e comprovada entre os ciclos tecnológicos e os ciclos econômicos. E ele coloca junto os ciclos da tecnologia e os ciclos da Bolsa de Valores. Por quê? O processo de inovação é um processo de destruição necessariamente. Portanto, o processo de inovação nada mais é que a destruição dos negócios hoje presentes para o surgimento de novos negócios. E isso geralmente demora entre 20 e 30 anos, porque todas essas transformações afetam o nosso modo de viver. E para a gente mudar o nosso modo de viver, demora. É o que a gente diz nas empresas, que é a difícil mudança da cultura. Portanto, uma coisa é a gente ter um olhar estratégico sobre as coisas. E aí a gente cai sempre naquela mesma frase: a cultura como a estratégia no café da manhã. Então, toda vez que a gente vê saindo novas tecnologias, rompimento, né? A gente chama de rupturas, esse disrupting desses mercados, toda vez você vai ter o status quo batendo a perna e não querendo aquela inovação.
E esse é um processo produtivo normal, basta a gente lembrar do Uber e do táxi. O Uber hoje é uma realidade, mas a gente é bom lembrar que há poucos anos atrás os taxistas estavam fechando o aterro do Flamengo, não deixando ninguém mais andar na cidade, porque eles não aceitavam que o Uber chegasse e tomasse conta desse mercado. Hoje a gente vê que, na verdade, ambos convivem nesse mercado. Isso está acontecendo em vários dos mercados que a gente está acompanhando. Pode passar. Conseguiu? Passa para mim, por favor. Não está passando? Está no final, está no final. Eu estava exatamente aqui. Então, quando a gente pensar em estratégia, a gente tem que ter em mente o seguinte: as empresas e as pessoas talvez tenham que ter duas estratégias. Uma estratégia para lidar com esse período conturbado aqui, que os especialistas dizem que está entre 2023 e 2026, onde a gente vai ter muita tensão geopolítica e um cenário econômico bastante desafiador. Mas, ao mesmo tempo, as pessoas e as empresas de sucesso vão ter que ter um planejamento estratégico de longo prazo que consiga lidar com toda essa ruptura tecnológica que está em curso. Tá? Então, vou começar pensando nesse cenário de curto prazo e os 5 grandes fatores que a gente vai ter que lidar a partir de agora. Primeiro deles, a gente vai viver num mundo bastante tenso, com muita tensão geopolítica de forma geral, em todos os lugares do mundo. Da América do Sul, a gente está prestes a ver uma nova quebradeira da Argentina. Eu diria que isso vai acontecer ainda esse ano, e num movimento muito similar àquele que a gente viu em 2001. A gente tem problemas com China e Taiwan, e basta pensar que Taiwan produz todos os chips e semicondutores do mundo, que a gente vai pensar no problema que a gente teria em termos de celulares, computadores e máquinas funcionando se a gente tivesse um problema geopolítico naquela área. Tem a guerra da Rússia e Ucrânia, enfim, tem uma miríade de grandes fatores que vão deixar o mundo muito turbulento. E isso vai ter um efeito principal, que é outro fator importante. O mundo vive hoje uma crise nas cadeias globais de oferta. Eu tive a pandemia com grandes lockdowns, agora uma guerra da Rússia e Ucrânia, focos de tensão no mundo todo, está difícil andar pelo mundo, seja de navio, de avião, por meios terrestres, então o custo logístico sobe e várias dessas cadeias têm não só aumento de preço, mas também dificuldade de escoamento logístico. E um dos grandes pontos dessa crise de oferta global, e aí muito bem o Senac aqui posicionado num evento como esse, é a crise da mão de obra. A gente está numa revolução tecnológica que, de fato, o mercado de trabalho não está preparado para atender a todas essas demandas. Tanto o mercado de trabalho quanto a infraestrutura tecnológica de forma geral. Então, hoje, o mercado de trabalho tem o maior número de demissões voluntárias da história. Isso também está acontecendo no Brasil. Então, hoje, qualificação e custo da mão de obra é, sim, um dos grandes desafios dessa crise de oferta global. E o outro impacto decorrente disso é, naturalmente, os preços subiram. A inflação hoje é uma realidade no mundo todo. Na Europa e nos Estados Unidos, por exemplo, há décadas você não tinha inflação e hoje você vê os programas de TV explicando o que é inflação para gerações mais novas. Se você tem aumento de inflação, eu tenho um outro grande fenômeno que está todo mundo vivendo aqui, que é o aumento dos juros. Então, você teve um período de muito baixo crescimento, com as pessoas desempregadas, as empresas patinando, e todo mundo teve que se endividar. E o que você teve logo depois disso? Um aumento brutal da taxa de juros. Então, hoje, qual é um problema real das empresas e das pessoas? Todo mundo está muito endividado e com a taxa de juros alta, todo mundo está muito apertado para pagar suas dívidas. Hoje, 80% dos brasileiros estão endividados e 20% dos brasileiros gastam mais de metade da sua renda pagando dívida. E o mesmo está acontecendo com as empresas. Não é à toa que muitas empresas do varejo estão entrando em recuperação judicial ou pedindo falência. Há um problema de caixa real no mundo e é isso que está acontecendo com bancos como o Silicon Valley e o Credit Suisse. Eu estou com um problema de balanço, porque eu tenho um passivo muito grande, quando a taxa de juros sobe, esse passivo aumenta muito e a necessidade de eu fazer aporte para não quebrar o meu balanço, é isso que está acontecendo na vida das empresas e na vida das pessoas. E quando você tem juro alto, a gente vai ter que conviver com
crescimento mais baixo e o Brasil tem crescido, inclusive, menos do que as economias desenvolvidas. Então, hoje, a gente tem um mundo de muita turbulência geopolítica, inflação elevada, taxa de juros elevada e, portanto, menos crescimento. Esse é o nosso desafio nos próximos anos em termos de política e economia. Mas, Guilherme, no meio dessa turbulência toda vai estar passando grandes transformações tecnológicas. Sim, é verdade. A gente poderia ficar aqui horas falando delas. Eu tentei trazer questões transversais, onde eu acho que vão afetar a vida e os negócios de todos vocês. Inteligência artificial é um dos temas quentes? Claro que é, mas eu acredito que ela seja uma ferramenta que vai se encaixar em várias dessas dimensões de inovação de forma geral. Quais são elas? Eu acho que, primeiro, você tem uma transformação total dos padrões de consumo e comportamento. Eu preciso entender que essa nova geração, e até mesmo a geração do meio que está convivendo com essa nova geração, demanda outro tipo de comportamento das pessoas e das empresas. Elas querem outro tipo de produto. Outro dia, meu pai me perguntou, Guilherme, para que serve diabos uma NFT? Eu falei, para que você guardava a camisa do Roberto Dinamite ou do Zico na gaveta em 1982, quando ele fez o título, o gol do título? É a mesma coisa. O valor é absolutamente intangível. O que mudou é a percepção de valor. Então, a gente tem que estar antenado o que está fazendo diferença para os consumidores. Isso mudou. Então, essa nova dinâmica é a primeira a ser percebida. Você tem um garoto africano que é patrocinado pelo Hugo Boss, que tem 140 milhões de pessoas no TikTok. É um nicho de massa. E eu preciso estar atento a isso. Então, os padrões de consumo mudaram. Segunda, eu tenho uma guerra de interfaces que já está em curso há muito tempo e vai se exacerbar. Eu passei, era do telefone, eu passei para o celular, agora é o metaverso, é o digital, que eu preciso do físico, mas eu preciso do digital. Ou seja, essa guerra vai continuar e as empresas e as pessoas vão ter que se comunicar de todas as formas. No celular, no metaverso, na loja, no site, e essas formas vão ter que se integrar. Vocês devem ter ouvido falar do Omnichannel, que é uma coisa só. Eu vou falar de todas as formas nessa guerra de interfaces que a gente vai ter. E as empresas vão ter que se adaptar a todas elas. Uma hora eu quero falar no WhatsApp, outra eu quero entrar no site, outra hora eu quero ir na loja. E a empresa vai ter que estar preparada para isso. Outro, muito batido, mas vai continuar aí, a inteligência artificial só vai impulsionar isso. Uso de dados para tudo. Comportamento do consumidor, que é o que vocês estão chamando aí de UX, vocês ouvem falar isso toda hora, que é eu preciso metrificar a hora que o consumidor se comporta. Por exemplo, fechar proposta comercial. Cara, tem empresa que é mais fácil fechar às 10 horas da manhã, tem outra que é às 8, tem outra que é à noite, depende do teu cliente, depende da hora que teu cliente quer fechar a proposta, e depende da hora e a forma como ele quer fazer aquela compra. Então, o uso de dados vai me fazer ser mais eficiente na tomada de decisão e, propriamente dito, nas vendas. E outra coisa muito importante, o Brasil precisa estar atento a isso, outros países já estão atentos e outros já estiveram atentos em outros momentos do tempo. O maior exemplo, Coreia do Sul. Coreia do Sul, há décadas atrás, percebeu a transformação da frente e se transformou. Eu vou ter uma mudança completa dos pilares econômicos. O Elon Musk é maluco? Talvez seja, mas ele traz para a gente reflexões geniais. E quando você pergunta para ele qual é o seu principal objetivo, ele diz o seguinte, meu objetivo é um só, habitar Marte. Você fala, esse cara é maluco. Não, ele está provocando o surgimento de novos mercados. É isso que ele está fazendo. É isso que ele está fazendo. Então, o mercado aeroespacial já é uma realidade. E a gente vai ter que abrir a cabeça para muitos outros. O Rio de Janeiro, Cláudio, é um dos lugares, por incrível que pareça, que os especialistas apontam como um dos melhores lugares do mundo para lançamento de foguete. Talvez essa seja aí uma grande oportunidade para a nossa economia. E eu acho que a gente tem que começar a discutir isso, porque o Rio de Janeiro é petróleo, vai acabar. O Rio de Janeiro é siderurgia, também não vai ser forte como é. O setor farmacêutico vai mudar completamente. As pessoas vão fazer o hackeamento de DNA e eu vou te dar o remédio exato para você. Não vai ser o ibuprofeno de 500 que vai servir para todo mundo. Então, essas mudanças têm que ser aproveitadas e o Rio é a capital dos serviços. A gente está aqui para inovar e botar varejo e serviço para funcionar. E outra coisa muito importante que está impactando o varejo para a gente caminhar para o final. Está em curso um grande processo de descentralização e
desintermediação financeira de forma geral. A gente está chamando isso de bancarização do varejo. Ou seja, agora, a partir dos últimos meses, eu já vou chegar numa vendinha e posso trocar dinheiro, fazer o meu saque numa padaria, numa loja de varejo normal. Então você está bancarizando o varejo todo. Todo mundo hoje faz crediário pelas lojas. Mas não se iludam, os bancos também estão atentos e estão se varejizando. Alguns bancos já estão se colocando como empresas de consumo. Então, isso vai acontecer e, em maior medida, vai inclusive acontecer no mundo com as criptomoedas e com as brigas entre as moedas entre os países. A gente vai ver um movimento muito grande nos próximos anos dos bancos centrais criando oficialmente moedas digitais. Tá bom, Guilherme, para finalizar, o que a gente precisa fazer? O Brasil vai ser atropelado? Talvez, mas tem um caminho. E eu acho que isso tem um tripé. Primeiro, qualificação de mão de obra, sem dúvida nenhuma. Eu preciso estar na vanguarda disso. 2, regulação. Eu não posso ter a regulação como inimiga da inovação. Pelo contrário, a gente tem que começar a pautar as grandes discussões no Congresso, das Assembleias Legislativas, nas câmaras municipais, dizendo o seguinte, o que vem de tecnologia por aí e como é que a legislação consegue se antecipar para ser um facilitador e não um dificultador disso. E terceiro, infraestrutura. Exemplo, 5G. Não vai ter 5G se a gente não tiver infraestrutura na cidade. Então, eu sei que o tema é amplo, mas tem um mar de perguntas e discussões para a gente fazer. Muito obrigado e bom evento para todos. Guilherme, muito obrigado. Genial. Nossa, tinha tempo que eu não te ouvia falar. Anotei tudo, respirei fundo e já estou preparado para entrar nesse foguete. Galera, é o seguinte, quem tem dúvidas? Sérgio tem dúvidas? Eu tenho. Guilherme, em primeiro lugar, muito obrigado pela sua presença aqui, sempre engrandecendo nossos eventos. É só uma consideração, você falou aí de bancarização do varejo, né? Eu estive em São Paulo agora numa reunião pelo Senac, né, e já existe um projeto lá, uma maquininha que você adapta ao varejo, né, a maquininha passa a ter a sua marca e você faz seguro, você faz saque, você faz microcrédito na maquininha, a própria maquininha tira a sua foto, coloca o CPF e você recebe o dinheiro ali na hora. Lógico, R$500, R$1.000, mas já está em curso isso aí, é uma tendência que eu acho que não tem volta, né? Acho que veio para ficar definitivamente. O varejo já está bancarizado e quem no varejo não perceber isso vai ficar para trás. Genial. Guilherme, eu tenho uma pergunta. O financiamento para as startups, a gente está no evento de startup, eu acho que é legal perguntar. O financiamento para a startup em um ano caiu a 10% do que era em 2022. As razões disso, a pista é o banco, os juros. Qual o cenário daqui para frente para o financiamento de startup? Acho que são 2 motivos principais. O primeiro deles é econômico e financeiro. Os juros subiram e subiram muito. E os juros, obviamente, concorrem não só com as startups, mas também com qualquer investimento produtivo. Então eu olho para o Brasil, eu vejo um juro a 13,75. Cara, botar meu dinheiro lá, o cara que tem 1 milhão, 10 milhões, ele fala, vou ter 13,75 depois de um ano garantido. O apetite para o risco é menor. E eu somo a esse menor apetite para o risco um mundo muito conturbado. Né? Onde você vê, por exemplo, as Big Techs todas demitindo em grande massa, porque depois daquela grande esperança no digital com a pandemia, veio uma guerra logo em sequência, ninguém esperava. Então você tem um medo do investimento aliado a uma taxa de juros muito alta. Eu acho que esse é o binômio que explica essa queda de investimento de startup. Então vale a pena esperar uns 9 meses, um ano para fazer a rodada de investimento, assim, talvez? Eu acho que talvez sim, Gabriel. Aqui no Brasil a gente deve começar a ver uma descida de juros a partir do segundo semestre, mas a gente está vendo ainda, por exemplo, nos Estados Unidos, o juro deve subir agora nessa reunião agora. Então, esse processo que eu acabei de mostrar de inflação, principalmente a inflação dos salários, ela é tipicamente mais, a gente chama mais rígida para baixo, ela é mais difícil de descer. Então, esse processo inflacionário demora e, portanto, a gente deve conviver com taxas de juros altas, o que eu acho um risco. Porque existe sim um risco de uma quebradeira de bancos e de forma geral, e eu não tiraria isso no radar. Então, assim, a gente está num cenário perigoso, por isso que a gente tem que ficar com esse radar externo muito ligado. Bom, cada empresa é uma empresa, vai saber fazer a sua rodada, é só procurar o Guilherme para ajudar. Alguém tem mais alguma pergunta para finalizar, que a gente está no horário? Diga seu nome e a sua pergunta. Opa, meu nome é Tomás Furtado e
eu gostaria de saber como é que a gente balanceia essa questão, que a gente parece estar sofrendo uma situação meio paradoxa no mercado de trabalho do Brasil e no mundo em geral, em que a gente está sofrendo esses casos de tipo, grandes demissões em massas dessas big techs e de todos esses departamentos, mas isso é somado com uma demanda de tipo, um aumento muito grande nos setores de tecnologia, de substituir com novos empresários que estão se demitindo. Então, como é que você explica mais ou menos essa relação? Em economia, a gente chamou isso de, tecnicamente, desemprego friccional. O que está acontecendo? Está acontecendo uma fricção no mercado de trabalho. Por quê? A demanda pelas profissões tradicionais estão caindo e a demanda pelas novas profissões está subindo muito. Só que tem um problema. Assim como a infraestrutura, demora um tempo para a gente formar essa mão de obra. Então, acho que a gente vai ter um problema de emprego, por isso que eu botei um slide dedicado a isso aí, durante um bom tempo no mundo. Eu acho que instituições como o Senac, que têm uma capacidade de formação profissional, estão no centro de um desafio e podem ser a liderança desse processo de transformação. Muito obrigado, Guilherme. Mais uma vez, palma para ele, galera, por favor. Valeu, obrigado. E olha só, quem entrar nesse QR Code vai ter uma surpresa que o Senac preparou. Fiquem à vontade para me adicionar em LinkedIn. Etc. Fala qual é o seu LinkedIn. Guilherme Mercedes. Guilherme Mercedes. Fiquem à vontade. Instagram também? Não, LinkedIn. LinkedIn fica mais fácil. Então tá bom, obrigado.